Amém. Glória a Deus. Que alegria estar com vocês aqui. Bom dia. Vocês estão felizes aí? Digam glória a Deus. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Josadac. Eu sei que vocês têm muitos Josadacs na agenda do celular de vocês. Então, quando vocês registrarem o meu número, coloca Josadac Gomes Nunes para não dar confusão. Tá ok? E para mim é interessante porque quando eu estou esperando numa clínica médica chamar o meu nome, eu vejo a enfermeira olhando assim para o nome, eu falo, sou eu, não é? Porque não existe nome como o meu, né? Peguei o Uber agora há pouco e o Uber perguntou Josadac e eu perguntei, você quer o sobrenome? Porque talvez ele erraria, né, o seu cliente ali. Mas eu quero celebrar essa hora de reunião e compreender que Deus move corações. Esse ambiente é transformado pela presença de Deus. Você crê nisso? Eu sei que eu não tenho nada para oferecer. E até mesmo você pode até dizer assim, Josadac de onde, não é? Eu vou falar de Queimados, Baixada Fluminense, pertinho de Nova Iguaçu, não é? A minha geografia é diferente da sua geografia. E talvez você ainda disse assim, Josadac, será que vem coisa boa de Queimados, não é? Então a grande questão é que de Queimados não vem nada bom, senão a presença de Deus que já está aqui nesse lugar. Eu creio que Deus não faz nada por acaso, Deus não organiza encontros como esse por acaso, e eu estou aqui porque eu entendo, apesar de ser amigo do pastor Luiz, da pastora Vivian, amo demais o Vinícius e a Vanessa, eu estou aqui porque eu sei que Deus me trouxe aqui, há algo que Deus está fazendo nesse lugar, e eu quero sinalizar aqui o pastor Luiz Wagner, porque o pastor Luiz Wagner é um amigo mesmo de muito tempo. Eu era 4º ano do seminário, né, lá no sul, e ele era 3º, nós éramos ali contemporâneos, e a gente viveu muitos momentos, né, de alegrias, de tristezas, mas vivemos muitos momentos de presença de Deus, né? A igreja do pastor Luiz Wagner em Nova Iguaçu era uma referência, né? Eu ia pregar lá algumas vezes e saí inspirado de lá. Ele nem sabe, uma vez eu fui pregar lá, ele falou sobre uma vigília. Eu falei, meu Deus, tem muito tempo que a igreja não faz vigília, de oração, de busca. E eu falei, eu vou fazer uma vigília. E a vigília dele era animada. Eu falei, vou fazer uma vigília lá na igreja. Baixada Fluminense, gente, para alguém conhece a Baixada Fluminense? É uma geografia abençoada. Eu sou de Queimados, a minha cidade tem 150 mil habitantes, mas a 10 minutos da minha cidade tem Nova Iguaçu, que era a cidade que ele estava, tem quase 1 milhão de habitantes. Então a nossa geografia é complexa. Você sai de Nova Iguaçu, você vai para Belfor Roxo, que é o lugar, né, extremo. Você tem mais 300 mil, São João mais 400 mil, e nós estamos todos conectados uns aos outros ali. Por que eu estou dizendo isso? A noite é um lugar meio perigoso, mas eu vou fazer vigília. E a vigília foi algo assim sobrenatural. Sabe por quê? Porque não é o lugar, é a presença de Deus. Não é a cultura, porque você pode dizer, ele é da Baixada Fluminense, nós somos de Curitiba, a cultura é diferente, é verdade. Mas eu quero dizer, a cultura que nos une é a cultura do reino de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, meu irmão? Glória a Deus! Deixa eu apresentar minha família, eu mandei a foto agora, eu fui desleixado, né? Você pode colocar a foto da minha família aí, por gentileza? A minha família está aí, sou eu, meu filho João Gabriel, mais velho, a namorada dele, né, a Larissa, minha filha a Ana Sofia e a minha esposa Silzi, que está aqui, que é pastora comigo lá na igreja há 25 anos, né? Era um momento que você fala assim, um garoto de 18, tem 25 anos de ministério, 25 anos, dia 2 de novembro, nós completamos ali na primeira igreja batista de Queimados, irmãos. Alguém conhece o pastor Irlande Pereira de Azevedo aqui? Eu sou o pastor que sucedeu ele, meu Deus do céu, olha bem que peso, né? Quem conhece, Batistão ali, pesado, é essa igreja. E eu estou falando isso que é minha introdução de sermão, não estou enrolando não, eu vou chegar lá, calma aí, você está atento comigo aí? Amém? Amém? Vocês estão me ouvindo aí? Bem, aí eu quero mostrar a nossa igreja aqui.
Deixa eu colocar aqui. Essa tá escura, né? Passa outra. Essa aqui é o começo. Quando nós subimos para a parte de cima, iniciando ali o ministério, começando o ministério em células, e aí nós estamos aqui no momento novo templo. A próxima, não sei se vai ficar, não sei se ficou legal. Essa aí, né, tá mais ou menos. Essa aí é o novo templo agora que nós estamos aqui. Nós estamos nesse lugar, nesse instante. Eu estou mostrando para você. Eu lembrei agora, passei por Moza, e obrigado pela assessoria dos pastores, a casa. Que gente acolhedora. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo aqui da Alameda, gente. Vocês são nota 10. Obrigado pelo cuidado. Eu quero falar sobre foco. E olhando para essas fotos que você viu, eu quero falar um pouquinho da minha história. Eu sou um pastor batista que assume uma igreja de 50 anos com 24 anos de idade. 24 para 25 anos. Pode colocar o tema aí. Porque é foco que eu quero falar. É o compromisso com a expansão. Não é esse sermão não, é o outro. É foco. É outro. Esse é da noite. Eu sei que eu vou pregar à noite. Então você vir à noite, que eu vou continuar. É assim mesmo. Eu sei que quem sabe faz ao vivo. Eu assumo essa igreja com 24 para 25 anos, jovens. Só para você saber, tinha 52 diáconos. Eu falo assim, uau! Os irmãos lá, gente boa demais. Uma igreja abençoada, com quase 500 membros, 470, 480 membros. Uma igreja com 12 corais, irmãos, graduados. E nós assim amávamos cantar, a igreja se reunia. Nós fazíamos no Natal 100 vozes. Ficávamos assim, orgulhosos, vaidosos, porque nós cantávamos bem. E eu feliz, um pastor feliz. Mas Deus falou comigo, eu não te chamei para fazer a manutenção de um espaço. Eu te chamei para cumprir uma missão. Expansão, meus irmãos, está conectado com o compromisso da missão. É à noite que eu vou pregar isso. Hoje o tema é igreja focada no reino. Não tem como pensar em expansão se nós não tivermos foco. E o que acontecia naquela igreja abençoada, naquela igreja que sempre me auxiliou, me honrou, os pastores daquela igreja, um garoto chegando num ambiente novo. E aquela igreja sinalizava graça, amor de Deus, mas Deus falando comigo claramente, eu não te chamei para continuar algo, eu te chamei para obedecer sobre algo que é derramado do céu sobre essa comunidade. E Deus começou a mexer comigo. Eu comecei a perguntar para Deus, mas como, Senhor? Está tudo direitinho, está tudo organizado, está tudo no lugar. Mas Deus nos coloca num lugar muito complicado, irmãos. Porque as mudanças, elas são difíceis demais. Eu saí do seminário pensando em pregar um bom sermão, de usar uma exegese, uma teologia muito saudável e conduzir o meu povo de forma pastoral. E aí Deus fala, ei, eu não te chamei para isso não, eu te chamei para que você compreenda a missão. E para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que eu tenho para você, tem que ter foco. E aí começou o problema. E aí eu vou jogar o problema para vocês. Hoje Deus nos convida a entender que não é só fazer alguma coisa. É perguntar para nós mesmos, qual é o nosso foco? Uma igreja em célula não é, meus irmãos, uma tarefa, algo mais que a igreja vai ter. E eu vou dizer para você, eu não vim falar sobre célula. Ele vai ficar até preocupado. Eu sou uma igreja em célula hoje. Nós saímos de 470 membros. Hoje nós temos 1.282 membros agora. O último censo que nós fizemos na nossa igreja. Somos uma igreja totalmente célula, saudável. Que ama Jesus, crê na Bíblia, crê nos dons espirituais e entende, temos uma cidade para conquistar.
Existem pessoas que estão morrendo e nós não podemos ficar dentro de nós mesmos. Nós não podemos ficar satisfeitos num ambiente que é tão favorável como esse aqui, que nos convida a olhar para o outro, rir, sentir o cheiro do outro, porque eu estou sentindo o cheiro de quasar aqui agora. Mas Deus está dizendo para nós que tem gente que não tem cheiro de quasar, mas precisa ser tocado pelo poder de Deus. E eles estão aonde? Eles estão nas ruas, nas faculdades, eles estão nas nossas vizinhanças. E se a igreja do Senhor não entender que existe uma missão, nós podemos entrar num risco da grande omissão. Eu quero pensar com você no texto de Mateus 6. Jesus diz: buscar então o reino de Deus, a sua justiça. E aí nós sabemos que ele vai dizer, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. É interessante que esse versículo, meus irmãos, nos leva a pensar na abordagem de Jesus. Ele fala: olha, vocês estão muito preocupados com as coisas, vocês querem ter as coisas, vocês querem fazer as coisas, mas o importante é buscar o mais importante. Jesus, ele fala no texto, se você fizer uma avaliação clara nesse momento, olhando para ele fala das preocupações, das necessidades básicas da vida: comida, vestuário, abrigo. E aí ele começa dizendo, se nós formos honestos nesse momento com o texto e a sua condução aqui, no versículo 25. Ô Jesus, eu estou igual o Capra aqui. Não tem o texto. Mas no 25, se você está com a Bíblia aberta aí, ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que é vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, e nem por que é vez de vestir. Está no 25, logo acima. O que acontece? Nós nos preocupamos com as coisas. Talvez você está aqui hoje, está pensando: olha, eu tenho que pagar um boleto amanhã. Talvez você está aqui hoje, está preocupado em resolver uma questão na sua família amanhã. Talvez você está aqui hoje, mas você tem um conflito financeiro, emocional, familiar, para resolver amanhã. E Deus fala: ei, o de amanhã é para amanhã. Hoje, busca a minha presença. Porque quem quer resolver o problema do amanhã, não consegue viver o hoje, meu irmão. Quem está comigo aí, diga amém. E quem não consegue viver o hoje, não escreve o amanhã. E sabe qual é o nome disso? Ansiedade. A ansiedade consome a nossa vida cristã. A ansiedade impede de vermos o que Deus está fazendo. E então Jesus chega nessa brecha e diz: buscai então primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Você pode dizer amém, irmão? Então deixa eu dar uma palavra para você. Se há algo que ainda não aconteceu na sua vida, se é uma situação que você precisa de uma resposta, Deus está dizendo: ei, calma, que a resposta eu já planejei. Não tenha dúvida, eu já vou realizar a obra na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Deus diz. Agora, a chave para uma vida sem ansiedade não está na acumulação do bem, dos bens materiais, da busca constante, da segurança material, mas em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus nos instrui a focar, a buscar a justiça de Deus, seu reino. Ele diz que isso implica em viver segundo os princípios, os valores de Deus, como o amor, como a humildade, como a misericórdia, fidelidade. Foco. Agora, o que é foco? Foco é a capacidade de concentrar a atenção em um único objetivo e propósito, sem dispersar a visão e os outros interesses que tentam nos distrair. Então, pastor, mas o que isso tem a ver com célula? Tudo a ver. A ansiedade nos faz ter 12 corais. A ansiedade nos faz pensar em um monte de atividade na igreja. A ansiedade nos faz achar que nós temos que fazer um programa novo a cada dia para as pessoas serem atraídas. E Jesus fala: ei, foco. As pessoas precisam de salvação.
E quem salva é Jesus de Nazaré. O foco é essa capacidade da igreja não ser atraída, seduzida por outras coisas. Quando eu apresento a minha igreja hoje, com 75 anos, e eu digo, uma igreja batista, primeira igreja batista de Queimados, é a igreja da cidade, e nós somos uma igreja em célula. Quando você chega lá na igreja, vai ter alguém dizendo, você tem uma célula? A pessoa vai perguntar, você mora onde? Você quer ir para uma célula? A pessoa nem sabe o que é célula, ela pensa que a gente é do Hamas. Porque nós estamos entendendo que não é sobre célula, é sobre Jesus. Mas é lá na minha casa que esta pessoa vai ser restaurada para a glória de Deus. Eu tenho um exemplo aqui. O pastor Marivaldo, a sobrinha dele chegou lá na igreja há uns 3 anos, eu acho. Ferida, triste com Deus, porque ela tinha perdido o pai dela, pastor, que ela amava. E ela disse para mim, pastor, quando entro na igreja eu sinto dor. Eu não consigo digerir isso aqui. Mas sabe onde ela foi tocada? Numa célula. Alguém disse para ela, vai na minha casa na quarta. E ela tomou um café lá. E ela foi abraçada lá. E ela viu Jesus naquelas pessoas, na simplicidade, no chinelo de dedo, naquele short. Porque lá na Baixada a gente anda de chinelo de dedo, havaiana, tá gente? Short e camiseta. E lá ela viu Jesus naquele ambiente, as pessoas simples falando da simplicidade, dizendo, olha, Jesus veio aqui para te curar. E ela recebeu cura. O pastor Marivaldo me deu um abraço hoje e falou assim, obrigado. A minha sobrinha está curada lá com vocês. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos? É sobre o que Jesus está fazendo. Não é sobre uma ideia, o pastor quer implantar célula. Não, gente. Quem implantou foi até Jesus, né? Porque ele chama 12 e diz, vem caminhar comigo que eu vou treinar vocês. E vou formar vocês para multiplicar esse poder no mundo. Quem está aqui hoje é porque uma célula nos alcançou. E a primeira célula é a célula de Jesus, irmãos. Irmãos, o foco é importante. Quando nós falamos de foco no contexto da missão da igreja, nós fazemos referência à capacidade de nos alinharmos à igreja. Isso é fundamental. Alinharmos a vontade de Deus, a dedicar a nossa vida ao chamado, a nossa energia ao compromisso com Deus. O foco é essencial para o sucesso. Qualquer missão, qualquer empresa, qualquer corporação de sucesso, eles têm foco. Não existe nenhuma missão que tenha sucesso no final sem foco, sem clareza. É importante entender que o foco não é ocasional. O foco é aquilo que nós estamos buscando aqui. E célula afina o foco. A célula faz com que a igreja entenda, olha, nós temos um compromisso, e esse compromisso não é do pastor da igreja ou dos pastores da igreja. Esse compromisso é meu. Eu faço parte daquilo que Deus está fazendo. Uma missão sem foco é como um navio sem leme, gente, que por mais que se mova, não leva a lugar nenhum. Agora, quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos nos referindo ao domínio soberano de Deus. Nós estamos falando, Ele é dono de todas as coisas. Uma esfera onde a sua vontade é perfeita e cumprida. O reino de Deus não é apenas o futuro glorioso que nós esperamos, mas é a realidade presente que nós devemos viver. Manifestar hoje, agora, nesse dia, é refletir agora o que Deus está falando para essa igreja. Deus traz um homem lá de Queimados, da Baixada Fluminense, e fala sobre foco. Será que nós estamos perdendo o nosso foco por coisas que são boas? Coisas que até mesmo nos satisfazem, nos dão alegria, mas nos levam para longe do propósito de Deus, que é ganhar pessoas para Jesus. É para levar uma multidão para o céu. Tudo que essa igreja for fazer, precisa ter lá na ponta o propósito, o foco. Ganhar pessoas para Jesus.
A missão da igreja é expandir o reino, proclamar a boa nova de Cristo, ser luz das nações. Mas como? Como, pastor? Como eu posso fazer isso? Eu estou apanhando aqui. Foi? Não foi? Na verdade, eu queria falar antes que é preciso ouvir o chamado. Depois eu falo sobre o que o A.W. Tozer fala. Primeira coisa, para ter foco, tem que ouvir. Deus está falando a esta igreja. Para onde Deus está nos conduzindo? Uma igreja focada é uma igreja que tem uma característica clara: ouvir a voz de Deus com atenção. A palavra de Deus é uma bússola que nos orienta. E nós devemos sempre estar em sintonia com Deus. Imagine, gente. Você está numa embarcação, está no meio do mar, e aí começa uma tempestade, e aí você sabe que é necessário olhar para a bússola, para que você chegue ao destino, que aquela tempestade, que é um obstáculo, ela não te impeça de chegar onde você deve chegar. Mas então o capitão da embarcação diz assim: não, eu vou pela minha intuição, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer na minha vontade, com as minhas condições, com a minha visibilidade baixa. Eu não vou olhar para a bússola, não. Sabendo que a bússola é o instrumento confiável para levá-lo na direção correta. Agora imagina, o capitão começa a ignorar tudo isso. E eu me lembro de um momento muito especial na minha vida, que nós fomos para a Amazônia, num trabalho missionário. E nós fomos numa comunidade ribeirinha. Eu esqueci o nome do lugar. Mas nós nos empolgamos lá porque havia uns ribeirinhos plantando aipim, mandioca, macaxeira, não sei como se fala aqui. E aí nós começamos a falar sobre Jesus. E aí nós começamos a falar sobre como Jesus faz na vida das pessoas. É como a macaxeira, como o aipim. Para que você tenha a macaxeira, você precisa plantar. E quando você planta, né, é o nó da macaxeira, as raízes dela vai crescer, ela vai ter alimento para que o fruto saia dali, a raiz nos alimente. E eles ficavam ouvindo, e nós perdemos o nosso tempo, ou ficamos muito tempo ali, oramos por eles, eles receberam a Jesus, e na hora de voltar só tinha o nosso grupo, 4 pastores, e um missionário, e uma bateira, para a gente chegar no nosso lugar. Meus irmãos, eu não sabia que no Rio Amazonas tem onda. Você sabia disso? Tem onda. E uma coisa que eu fiquei, pastor Luiz Wagner, abismado, pastora Vivian, é que no Rio Amazonas, aqueles petroleiros passam por lá. Eu não imaginava. Aí você fala: mentira, eu estava lá. E ficou escuro, gente. E a gente crê em Deus, né? E a gente começou a ficar com medo. Mas o missionário que estava lá falou assim: fiquem tranquilos, eu sei para onde nós estamos indo. Daqui a pouco veio o navio da Petrobras. E eu pensei: ele não está vendo a gente. Uma bateira e um navio enorme. E eu olhei para o missionário, era o capitão daquela bateira. E ele ficou com medo, irmãos. E ele falou: não, está tudo tranquilo. E aproximava aquele navio, cada vez mais ele falou assim: eu vou me afastar um pouquinho. E quando o navio passa, ele faz eles chamam de bandeiro, ou banzeiro. E aí o missionário falou assim: nós vamos ficar de frente porque nós vamos passar o banzeiro. Mas banzeiro é onda, gente. E você olhava do outro lado, aquelas luzinhas assim, e eu pensei: mas tem um monte de gente ali de lanterna ligada para ajudar a gente. Aí o missionário falou assim: não, aquilo ali é jacaré. Aí nós começamos a pedir: Deus, nos auxilia. Dá uma visão para a gente agora, Pai. Aí nós começamos a cantar: mestre, o mar se revolta. Encurtando a história, vencemos o banzeiro.
e descobrimos o seguinte: o nosso capitão estava indo pela intuição. Quando nós chegamos no lugar, ele falou assim: graças a Deus, não acabou o combustível. Como? Está entendendo, irmão? Muitas vezes nós queremos servir Jesus na intuição. Deus está chamando a igreja para orar, para buscar a sua presença. Deus está dizendo: olha, não importa onde vocês estiverem, eu estou com vocês, não tenham medo. Mas para que isso seja uma realidade da nossa vida, meus irmãos, nós precisamos compreender claramente aquilo que Deus está falando ao nosso coração, aquilo que Deus está mostrando para nós claramente ao nosso coração. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Em João 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Talvez você já viu aí na internet dizendo o seguinte, que bode não ouve a voz do pastor. Já ouviu? Tem aí alguém falando. E a ovelha ouve. Verdade. Eu fui em Israel e aí eu queria ver um pastor de ovelhas, um beduíno. Eu queria ver de perto como eles, a moda antiga, pastoreiam. E tem ainda hoje, no deserto. Nós paramos no deserto e nós vimos um pastor. E ele começa a gritar e as ovelhas ouvem a voz, seguem a voz do pastor. É verdade, eu vi com os meus olhos. Você foi lá em Israel, você viu também? É lindo. E alguém falou para mim assim: mas bode não. Você pode gritar para o bode, que ele não vai nem olhar para você. Irmãos, nós precisamos entender quem nós somos: bodes ou ovelhas? Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. O teólogo Adam Tozer, eu gosto muito de ler o Adam Tozer, é um clássico da literatura. No seu livro Conhecimento de Deus, ele fala o seguinte: Deus fala, mas precisamos estar dispostos a ouvir. Ele nos chama para um relacionamento profundo e pessoal, que vai além das nossas distrações cotidianas. Uma igreja, meus irmãos, que não ouve a voz de Deus, ela perde a sua força. Ela procura estratégias humanas, mas quando nós estamos atentos ao Espírito, Ele nos direciona a cumprir a vontade de Deus. Então, quando a gente fala de célula, a gente fala de ouvir a voz de Deus. A gente fala de uma igreja atenta à missão, uma igreja que está realmente sensível àquilo que Deus está dizendo. Diz: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. A segunda informação é que essa igreja tem que ser decidida. Nós não estamos aqui para ouvir um sermão. Eu sei que eu fiquei numa posição difícil, né? Ricardo Kapler, sexta e sábado, colocou o sarrafo lá em cima, quem pregou, né? Eu falei: agora eu vou pregar. Minha esposa diz: gente, ela... Aí eu falei: só eu agora. Então, alguém falou: pastor, estou com expectativa alta. Eu falei: irmão, baixa a expectativa. Porque com expectativa baixa eu posso superar. Não é? Mas pense comigo, o que Deus quer que a gente entenda no foco? Decisão. Ah, não, pastor. Então, estamos entendendo. Não vamos ter célula. Não, é a decisão de fazer o que Deus está fazendo. Não basta ouvir, é preciso agir. A igreja é chamada para ser decidida, avançar, confiar no propósito de Deus. Você pode perceber quando o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. No capítulo 3 de Filipenses, no versículo 13 e 14, ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania de Deus em Cristo Jesus. A igreja de Cristo não se faz de teorias vazias. Nós somos impelidos a praticar o ensino de Jesus nesse tempo, na nossa caminhada. Nós precisamos de entender que nós devemos mostrar ao mundo quem é Jesus através da nossa vida.
Agora, quando nós falamos de teorias vazias, nós fazemos a referência de abordagem onde a palavra de Deus é discutida, compreendida intelectualmente, mas não aplicada na prática. É aquela pessoa que fala: você é calvinista? Ah, irmão, eu sou jesusista. Mas a posição arminiana, eu não quero saber, eu quero saber o que a Bíblia diz. Aí você vai dizer: não, mas pastor, para fazer uma boa interpretação bíblica, eu preciso saber as posições teológicas. Ok. E eu quero te incentivar a crescer teologicamente. Mas isso não fará de você um discípulo. Porque discípulo decide obedecer a Deus. E obedecer a Deus, quem está me ouvindo, diga amém. Nem sempre bate na nossa compreensão. Abraão, sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. É ilógico, irmãos. Não tem mapa. Só tem aquele que falou. E quem falou é Deus. E se Deus está aqui nesse lugar, Ele vai nos levar para o melhor lugar dessa terra. Ah, uma igreja que se limita em teorias vazias, ela é bem formada, mas carece de transformação real. O conhecimento teológico bíblico é importante, mas sem prática ele perde poder de transformação. Paulo fala também no texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. A verdadeira compreensão de Deus não é apenas teoria, mas é vívida, ela é experimentada dia a dia. Por isso que na célula nós preparamos a casa, nós preparamos o lanche, nós oramos, ministramos sobre aquelas cadeiras. Deus, que as pessoas ao sentarem aqui, elas sejam eletrocutadas pelo teu poder. Eu oro assim, irmãos. Você achou heresia? Eu oro que quando sentar aqui, Pai, eles recebam uma carga do teu poder. Que eles possam dizer: esse ambiente aqui é diferente. Nós oramos, limpamos a casa, e no final, o que acontece? A gente limpa a casa de novo. Banheiro sujo. O povo que gosta de ir no banheiro, né, gente? E lá em casa são duas células. É uma de adolescente na frente, e a adolescente brota do chão. A minha filha multiplicou 2 vezes. Aí tinha 8 adolescentes. Aí na última reunião tinha 26 adolescentes. Eu falei: gente, de onde sai esse povo? E adolescente gosta de algo que para mim não é de Deus. Você me perdoa, de graça, eu vou falar. Não vou falar, não. Posso falar, gente? Não é de Deus. Cachorro quente picotado. Gente, você come aquilo cai no chão e rola. Deixa um rastro. E quando chega aquela panela de cachorro-quente, eu já repreendo em nome de Jesus. Mas quantas pessoas em volta de uma panela de cachorro-quente são tocadas pelo poder de Deus? Você está entendendo? Diga um glória a Deus aí, meu irmão. Que alegria é compreender o que Deus está fazendo. Não é teoria. É um experimento diário. É uma igreja que foi chamada não só para entender a Bíblia. Pastor, vamos estudar. Sim, estude a Bíblia. Eu começo agora em março uma série, Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Tem gente com medo, já agendando o dia que não vai à igreja. Tem que estudar a Bíblia. A igreja é orientada pela palavra de Deus. Mas só que nós não podemos ser consumidos pela teoria bíblica. A Bíblia tem que nos mover. E é por isso que eu digo que nós não falamos de célula, nós falamos de um movimento de salvação. Eu fui à Índia, 2018, eu creio. Chegando em Nova Delhi, a capital, um pastor amigo foi nos receber e disse: olha, vocês vão direto pregar na nossa igreja. Na Índia, irmãos, eu pensei igreja de 10 pessoas. E aí nós viajamos, saímos de Nova Delhi e viajamos 2 horas de carro. Eu falei: Jesus, eu queria tomar um banho. E nós chegamos num celeiro. Devia ter mais de 1000 pessoas.
sentadinha no chão, na Índia, esperando a gente, orando. E o culto deles é diferente do nosso. Eles testemunham, eles cantam, eles oram, testemunham, cantam. E estava esperando um pastor brasileiro para pregar, cheio do poder do Espírito Santo. Quem é? Quem é? Eu. Chegamos 10 da manhã lá. E aquele povo feliz, testemunhando. E eu lá, eu vou pregar. E a primeira coisa que eles fizeram, eles botaram as cadeiras para a gente sentar na frente do celeiro. E todo mundo sentado no chão. E eu falei, nós vamos sentar no chão, igual a eles. Eu querendo ser esperto. Deu 5 minutos, irmãos, eu não aguentava. E eu perguntei, estão desde que hora sentados? Desde as 5 da manhã. E teve gente que andou 3 quilômetros, 6 quilômetros, 15 quilômetros a pé, para chegar aqui 5 da manhã. Eu sentei na cadeira. Aí veio um testemunho. Um pastor de uma região que eu não me lembro. E ele falando o que Deus tinha feito na vida dele. Ele era um hindu que trabalhava com a magia, eu esqueci o nome da... E ele era tipo um pajé para nós, né? Na sua comunidade. E os espíritos, que são os deuses, falavam com ele. E ele ministrava cura na vida das pessoas. Ele pegou uma enfermidade. E o pastor, amigo nosso, foi fazer uma visita a ele. E ele falou assim, eu estou com enfermidade, mas os espíritos, eles não me curam. E eu estou precisando de cura. E o pastor, de forma ousada, falou, mas eu vim em nome do Deus Todo-Poderoso, o único Deus que existe no mundo, para ministrar cura sobre a sua vida. Você crê? Ele falou assim, olha, se ele me curar, eu acredito. Esse pastor foi lá na nossa igreja pregar, né? Ele fala inglês bem difícil, né? Mas fala, a gente conseguiu entender. E aí ele ministrou cura sobre a vida dele. No dia seguinte ele foi lá e falou, olha, eu dormi melhor, mas eu estou sentindo a dor ainda. Então eu vou ministrar cura sobre você, porque Deus quer curar você totalmente. Ministrou e falou, Deus, que a tua glória seja manifesta nessa comunidade. À noite, irmãos, aquele homem dormiu. Ele acordou e já não tinha mais aquele desconforto no abdômen. E ele saiu da sua tenda, que é tipo uma tenda, uma casa de lona. E ele começou a falar que o Deus Todo-Poderoso do pastor tinha curado ele. E a partir daquele dia, toda aquela comunidade também iria clamar o Deus Todo-Poderoso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, irmão? Mas calma, eu vou chegar na célula. Eu estou ouvindo o testemunho. E aí ele falou assim, e para a glória de Deus, nós já estamos com 100 células na comunidade. Irmãos, eu estava gigante. Fiquei um anão. Eu vou pregar. Eu ia pregar depois dele. Eu tinha só 20 células na minha igreja. Falei, gente, ele tem mais do que tudo que eu tenho. Eu tinha 20 células. Hoje eu tenho 82. Ele tem mais ainda do que eu. Eu tenho 100 células. E começou a falar as experiências. E nós vamos multiplicar. Porque em comunidade tal, eu estou levantando o líder tal. Aí eu falei, Jesus, na Índia. Eu falei, se Deus faz na Índia, vai fazer em Queimados? Não é sobre a geografia que nós estamos. É sobre o Deus que nós servimos. E Ele está aqui nesse lugar, irmãos. Não é sobre uma teoria que alguém disse para nós. Não é sobre um formato que nós queremos engessar. Não é sobre uma teoria, é uma prática de Deus sobre a nossa vida. Deus está te convidando aqui nesta manhã, dizendo assim, filho, você talvez não tenha capacidade, não tenha a eloquência necessária, talvez você não tenha até o intelecto que eu preciso. Sabe por quê? Eu não preciso de nada disso. Eu sou o teu Deus. Eu tenho poder para te usar na fragilidade, na fraqueza, na limitação que você tem, para que os outros, ou todos, vejam a glória sobre a sua vida. Agora ouça a minha voz. Jim Elliot, missionário entre os indígenas no Equador. Ô Senhor, aí ele aí, bonitão aí. Jim Elliot, ele tem um livro que fala sobre o discipulado.
Ele deu a vida dele para evangelizar os povos indígenas do Equador. Ele diz, ele é sábio, falando sobre Jesus. Ele é sábio porque dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. O que Jim Elliot está dizendo nessa frase, ele faz um convite. Ele fala para que nós façamos um convite à reflexão sobre a natureza temporária das coisas terrenas. Gente, eu estou no texto bíblico. De não deixar que as coisas terrenas nos levem para longe de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, não permita que as coisas desse tempo tirem a sua atenção, o teu foco do que é mais importante. O que nós não podemos manter são todas as coisas, no fim das contas, que não são permanentes. Dinheiro, posses, status, até mesmo a própria vida física. O que é transitório, o que você dá valor, o seu carro. Ah, comprei um carro, um Compass. Comprei, sei lá, uma BMW, ok. Vai quebrar. Ih, pastor, jogando maldição? Não, porque ficar velho meio quebra. Passa num buraco, não tem como. É transitório, é passageiro. Ninguém pode manter essas coisas para sempre, nem a sua própria vida. Nós iremos para o céu. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Porque esta vida é passageira. Tudo que nós acumulamos materialmente, em algum momento nós deixamos para trás, seja a morte ou quando as circunstâncias da vida mudam. Ao dar o que não podemos manter, como diz Elliot, sugere que nós devemos estar dispostos a renunciar o que é transitório. E pense comigo, o que nos impede de abrir uma célula? Sujar nossa casa. Você tem lá um urso polar na sua sala, deitado. Você pensa, meu Deus, tem o cachorro quente. E tem gente que tem problema, né? Ali na... Como que fala? Tá pegando um copo, ele deixa cair no chão. Tem um irmão lá da nossa célula, né? Toda célula. A Sil fala, ó, vai derrubar. Ele derruba. A Sil fala assim, ele deve ter algum problema com os tirão, ou assim, né? Vai pegar o copo e derrubou. Mas a sua célula é para afinar a sua vida, irmão. É para você comprar mais toalha de mesa e dizer glória a Deus. Caiu fantaúva, que é outra coisa do inferno. Mas eu estou cumprindo o propósito, porque eu estou no foco de Jesus. Tem noite que a gente está cansado, né? 10:30 da noite a gente está lavando banheiro, varrendo o cachorro quente. Sai, Satanás, sai. Mas feliz. Pessoas sendo salvas. Vizinhos nossos, gente, falaram assim, tem uma reunião aí, né? Tem. E não é Amway. Não tem que entrar em pirâmide nenhuma, é de graça. Tem café de graça. E a gente tem máquina 3. A gente faz café lá. E é café expresso. De graça. Tá vendo? Mas tem Jesus. Tem poder de Deus. Tem graça que abraça. Tem uma nova na nossa célula que chegou lá em casa, sentou. E aí no final ela me deu um abraço e falou assim. Ela fez assim em mim, ó. Eu falei, o que foi, mulher? É de verdade mesmo, hein? Ela olhou para nós dois e falou assim, vocês são de verdade, hein? Eu falei, você pensou que a gente era boneco de posto? Não, porque a gente vê pregando assim, né? É tudo bonito demais. Mas é na casa da gente que a gente vê a realidade. Ela viu a minha unha encravada, eu estava de chinela havaiana. Ela viu eu tratando a minha esposa, que é anfitriã da minha célula, que não para, que fica lá. O pessoal tem que esquentar no forno. Anfitriã que cuida, né, disso, né? Ela vê como eu trato os meus filhos. Quando as coisas não dão certo, porque esse negócio assim, eu tenho paz. Irmãos, quem tem paz, é no meio da guerra que você vê se tem paz ou não. Quando está tudo bem, você fala assim, eu estou em paz. É moleza, irmão. Dinheiro no bolso. Tanque de gasolina cheio. A mulher te deu um beijinho hoje à noite, ou ontem à noite.
né? E chamou meu amor, meu gato angorá. Não vai ter paz como? Agora, quando está tudo ruim, os filhos se afastando de Deus, conta a pagar. Mas você sabe, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso. E esse Deus está aqui hoje. E esse Deus fala, ajusta o foco, filho. Porque a igreja deve ser determinada a cumprir a missão, o foco. A nossa missão é clara, proclamar o evangelho, fazer discípulos, curar os enfermos, trazer liberdade àqueles que estão aprisionados. Mas o que a gente precisa mais? Eu não sei se eu tenho mais tempo. Enquanto vocês estiverem rindo para mim, eu vou pregar. Tá bom? Enquanto vocês estiverem dando aleluia, glória a Deus. Quando eu não ver ninguém saindo, eu vou pregar. Não, estou brincando, eu vou cumprir. Estou olhando, já acabou o horário. Quem me dá 5 minutos, por favor? 5, 10, 15, 20. Obrigado. Vocês são generosos demais. Mas deixa eu fazer aqui, eu vou terminar. Mas eu queria que vocês viessem à noite. Vocês vão vir à noite? Diga amém. Olha aí, irmão. Eu vi, hein? Que eu vou continuar. Eu quero terminar com essa proposta. Obediência é marca de foco. Obediência é marca de foco. Olha, talvez você está fazendo algo que você não quer fazer, mas você está fazendo porque você é obediente. Quem está entendendo aí, diga amém. Quem trabalha no mundo corporativo sabe disso. A empresa muda. O foco da empresa. E aí você precisa se ajustar. Você estava tão confortável ali, e a empresa muda a política. Muda totalmente. E aí você precisa entender o seguinte: epa, eu tenho foco, eu sei para onde eu estou indo. E aí você começa a ajustar a partir do foco que você tem. E eu quero terminar aqui. A obediência é um reflexo do nosso compromisso. Ah, pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, irmão. Mateus 7, 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai, está nos céus. Ou do meu Pai que está nos céus. Obedecer é mais do que ouvir ou entender. Você diz, estou entendendo tudo. Não, eu falei, não, eu vou agir. Hoje eu começo a desconstruir os paradigmas da minha vida. De achar que as pessoas vão me roubar se entrar lá em casa. Que as pessoas vão sujar. Que vão quebrar o copo. Compra de plástico. Ou celebre cada copo que quebrar na sua casa. E glória a Deus que eu tenho para comprar outro. Irmãos, em muitas passagens bíblicas nós encontramos a ideia de que ouvir a palavra de Deus não é o suficiente. Calma, não diga que eu estou fazendo heresia, eu vou explicar. É comum ouvir instruções de Deus. A Bíblia está recheada de ordens, de direções. Mas você percebe que é na verdadeira obediência que nós começamos a demonstrar que prestamos atenção naquilo que foi dito. Ouvir a voz de Deus é o primeiro passo, mas sem ação que segue esse ouvir, a obediência não é completa. Obedecer a Deus, meus irmãos, é muito mais do que ouvir, é entender, é perceber as palavras, é agir de acordo com elas, é confiar na sabedoria de Deus, é colocar em prática. A verdadeira obediência reflete uma vida transformada, uma fé ativa, que manifesta em ações concretas e decisões que buscam honrar a Deus em todas as áreas da minha vida. Eu vou para o meu trabalho e eu sei, eu vou honrar a Deus em tudo. Eu vou me relacionar com a minha família, eu vou honrar a Deus em tudo. Eu vou me relacionar com a minha igreja, eu vou honrar a Deus em tudo. Eu vou contar uma história para você. Não é uma história para dizer, que pastorzão. A nossa igreja, o prédio da nossa igreja fica no centro da cidade. Vocês conhecem muito bem. E é muito difícil comprar coisas lá. Porque além de ser muito caro, é um lugar de comércio, não tem casa. São lojas, grandes lojas. Mas eu tenho um vizinho de trás que é colado com a minha igreja, no prédio que nós temos lá. E ele fica conectado ao terceiro andar do prédio da igreja. E eu passei um dia e vi lá uma placa, vende. Eu sou pastor, irmão. Por isso tem misericórdia, seu pastor. O que eu fiz? Eu peguei a placa. Eu não sabia nem quanto era aquela casa. 520 metros quadrados, 3 andares.
Eu peguei a placa, eu falei assim, é nosso em nome de Jesus, e fui para a igreja. Era domingo, lembra-se? Botei aqui assim, deixei o carro no estacionamento e fui. Eu fui pregar, falei, irmãos, a casa do lado é nossa, digam glória a Deus. Pessoal, não deu um glória a Deus forte não, irmãos. Não sei o preço, não sei se eles vão vender para a gente, mas vocês acreditam que é nossa? Porque a gente precisa de um templo infantil maior, porque a gente não tem espaço para o templo infantil. A gente vai ter espaço para o nosso administrativo, nós podemos fazer outra coisa aqui. Vamos orar. E a igreja começou a orar. Segunda-feira eu fui na corretora. Pensei assim, 300 mil tá bom demais. Aí o corretor falou assim, olha, 1 milhão ela vende na hora. Tinha R$1 no caixa da igreja, irmãos. Falei, vamos comprar. Mas antes de comprar, a gente tem que alugar. Eu falei com o corretor, não alugar, ela não aluga não. Quem tem dinheiro hoje no país, gente, e na Baixada Fluminense ainda, tem que alugar para a gente ver se a casa é apropriada para nós. Enquanto eu alugo, eu junto dinheiro, irmãos. Nós vamos pagar esse ano essa casa para a glória de Deus. Foco. Nós sabemos que nós não queremos um patrimônio, nós queremos um lugar para cumprir a missão que Deus nos deu. Abençoar as crianças da nossa cidade, levar pessoas a Jesus, é compreender que nós temos mães que precisam ser auxiliadas, está vendo? A célula, unindo as pessoas num propósito, nas ruas, nos bairros, e nós entendemos que o que é principal, o que é necessário, e aí a verdadeira obediência reflete numa vida transformada, ativa, que manifesta ações concretas, decisões. As pessoas se comprometem em cumprir a missão. Finalizo com essa palavra linda do Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão que lutou contra os nazistas. Tem um livro profundo, todo cristão tem que ler, Discipulado. Ele fala sobre discipulado pessoal, não discipulado que a gente faz em grupo, não, discipulado pessoal. Quem sou eu em Cristo? Ele diz o seguinte: a graça de Deus nos chama para seguir, e esse seguir implica em obediência. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Você pode ficar em pé onde você está aí no seu lugar, em nome de Jesus. A igreja focada no reino de Deus é uma igreja que não apenas ouve, obedece. Uma igreja focada, ela sabe para onde está indo, irmãos. Nós não estamos inventando mais um ministério para a igreja. Eu falei aqui que lá na minha igreja, quando eu assumi, tinha 12 corais. Eu vou concluir com isso. 12 corais, 12. Senhoras, homens, mulheres, ter coral para todo tempo. E eu preguei um dia que nós tínhamos que ganhar a cidade para Jesus. Eu me lembro, eu estava empolgado. E eu falei, irmãos, segunda-feira, toda a igreja, nós vamos sair para a rua. Aí uma irmã falou, pastor, segunda tem ensaio das irmãs. Então terça-feira, terça é o coral geral da igreja, vai ensaiar, pastor, terça. Então quarta-feira, quarta tem um culto de oração, pastor. Então tá, a gente faz quinta. E quinta não dá, os adolescentes, os pais têm que deixar os adolescentes em casa. Então sexta, né? Mas sexta não dá porque tem ensaio geral. Então sábado. Sábado não dá porque as mulheres ficam arrumando a casa sábado, só tem sábado para arrumar, pastor. Aí Deus falou no meu coração, vocês estão fazendo o que aí, gente? Ensaio? Fica tranquilo, no céu não precisa de ensaio não, vai dar na primeira. Aquele dia eu saí dali, gente, a gente está ensaiando muito. E a gente tem que focar mais. O que eu quero dizer para você, muitas coisas que nós fazemos como igreja, gente, é perfumaria. As pessoas estão morrendo sem Jesus. E nós precisamos olhar nos olhos das pessoas lá fora e mostrar para elas que Jesus transformou a nossa vida, a nossa família e a nossa casa. Jesus te traz aqui dizendo, a glória está sobre a sua vida. Fecha seus olhos aí, meu irmão. Eu sei que você já foi conduzido a um apelo, e eu sei que eu já passei 10 minutos, mas eu queria que você hoje tomasse uma decisão, porque uma palavra que ela apenas alcança a mente e não o coração não muda ninguém.
E eu não quero pegar você na emoção, porque eu posso fazer isso, né? Eu quero que você seja removido agora, pelo poder de Deus. E assim, eu não vou te prometer algo que eu não posso, mas eu sei que Deus está aqui. E eu acredito muito em palavras proféticas, eu acredito muito nesse lugar aqui, porque muitas vezes a gente acha que é só sair daí e vir para cá e tal. Não, eu entendo que o toque aqui, a ordenança da bênção, eu creio nisso. Não é só simbólico, não. Pessoas são transformadas, famílias são mudadas por uma decisão. E decisão leva a movimento, é por isso que a gente chama para frente, entendeu? Decisão leva a movimento. Pastor, mas as decisões são pessoais, que eu digo, é isso aí. Não é sobre a célula, porque a célula só existe quando eu tomo uma decisão com Jesus. E aí eu compreendo como o Dietrich Bonhoeffer fala, que a graça é um convite. A graça é um convite de seguir, irmãos. E Deus está falando, filho, é só obedecer, porque o restante eu já planejei, já preparei para você, só você que não está entendendo. Você pode fechar seus olhos aí? Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, que muda a atmosfera, que faz as coisas diferentes, que muda comunidades, que transforma a visão do povo. Agora, venha sobre nós com poder. Ó Deus, queima a nossa mente agora. Encha o nosso coração, ó Pai, daquilo que só o Senhor pode encher. E nos faça tomar uma decisão. Você que está sendo tocado por Deus agora, de forma tão simples, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, enquanto a gente canta, você vai saindo do seu lugar. Os intercessores podem vir ministrar, ministra sobre a vida. Se você tem uma palavra de conhecimento a liberar agora, pode liberar na vida dessa pessoa. Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Vamos adorar. Enquanto adoramos, você sai do seu lugar, se coloca de joelhos aqui. Só Deus pode fazer. Nós temos as nossas ideias, nós temos caminhos que decidimos a trilhar, mas só Deus pode fazer. Há mais alguém? Eu vou orar agora. Espírito Santo de Deus, que está presente nessa manhã, encontros espirituais acontecem a partir de decisões. Decisões, ó Pai, que mudam vidas, que transformam comunidades. Uma cidade, ó Pai, está sendo agora, nesse momento, alcançada pela decisão de homens e mulheres que permitem que o Teu Espírito mudem primeiro os seus corações. Então, Pai, crendo no Teu poder, eu abençoo os Teus filhos, como a Tua palavra nos ensina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você pode celebrar o Senhor Deus com uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Bênção. Estamos numa maratona, terminamos hoje à noite às 18h30. Venha para cá. Deus vai abençoar muito sua vida. E homens que estão preparando-se para a casa do oleiro, às 5 da tarde. Deus te abençoe. Vai em paz cantando. Que o Senhor possa sondar nosso coração. Em nome de Jesus.